Olá, amigos. Esta sexta-feira é um dia de pesar para todos nós aqui do estado, especialmente nós que vivemos aqui há tantos e tantos anos. Cheguei aqui em 1982 e dia de pesar porque nós registramos hoje duas mortes de figuras, de personalidades de grande importância para todos nós, que fizeram história aqui no estado. Eu estou falando do professor Abimael Machado e do desembargador Hélio Fonseca. O professor Abimael, ele se notabilizou através dos seus estudos, dos seus conhecimentos, no que se refere à história desse estado. Ele foi, sem dúvida alguma, um grande historiador, um grande memorialista, que ajudaram a registrar a história desse estado ao longo desses anos todos. Lamentavelmente, na tarde dessa sexta, nós acabamos perdendo o professor Abimael. Eu tive o prazer de conhecê-lo, tive o prazer de ter tido muitas conversas com o professor, de ter respeitado-o como professor, como historiador e como ser humano, e de também ter merecido o respeito dele. E lamentavelmente agora, depois de nos últimos meses de vida ter sofrido bastante em função de um câncer, ele acabou não sobrevivendo. A própria Secretaria de Estado de Educação hoje publicou uma nota oficial lamentando a morte do professor Abimael. Sem dúvida alguma, uma grande perda para todos nós. E a outra perda que nós tivemos, outra razão que todos nós temos para chorar, é a partida do desembargador Hélio Fonseca. Um homem que foi conhecido como um dos 7 samurais aqui do judiciário, porque ele foi um dos primeiros 7 desembargadores nomeados pelo então governador Jorge Teixeira, ainda no ano de 1982, logo depois da criação do Estado. O Dr. Hélio Fonseca foi quem organizou a primeira eleição aqui em Rondônia, a eleição de 1982, que elegeu os senadores, deputados federais, e naquele ano ainda não se elegeu o governador. E ele foi também o primeiro presidente da AMERON, da Associação dos Magistrados de Rondônia. E até por isso, a Associação dos Magistrados publicou uma nota oficial hoje, chorosa, lamentando a perda desse grande companheiro. Nota essa, claro, assinada pelo presidente da AMERON, o desembargador Alexandre Miguel. Então nós daqui nos irmanamos também com toda a família do Judiciário de Rondônia na dor pela perda desse eminente personagem da história do Judiciário e da história do nosso estado como um todo. Lamentável a perda de Abimael Silva e Hélio Fonseca. Muito bem, o outro assunto que eu quero trazer aqui para vocês diz muito respeito à Amazônia. Porque, olha, o que a gente está vendo aí, observando aí, é essa proliferação cada vez maior das organizações não governamentais que querem cuidar, entre aspas, dos índios do Brasil. Ora, que coisa, né? Isso, na verdade, para a grande maioria dessas ONGs, já virou há muito tempo um grande negócio. As informações que a gente tem, e aí é a grande diferença, o governo Bolsonaro
está trazendo à tona também esta anomalia que acontecia nos governos anteriores, de que os recursos que eram destinados a essas organizações não governamentais para cuidar dos índios eram os recursos maiores destinados a qualquer ONG que pudesse existir aqui no país. Os maiores repasses de verba sempre foram nos últimos anos, ou na última década, pelo menos, os recursos de maior grandeza. E o mais interessante de tudo é que nós começamos há bem pouco tempo atrás, numa estatística da quantidade de índios que tínhamos no Brasil, começou inicialmente com 120 mil índios, depois esse número saltou para 220 mil índios e rapidamente, como num passe de mágica, a população indígena no país chegou a 1 milhão. Ora, parei um pouquinho, mas índio tá danado, índio parece que não gosta só de apito não, né? Para crescer em pouco tempo, em poucos anos, uma população de 120 mil para 1 milhão de índios, isso aí não está certo, isso não está errado. Mas a alguns interessa dizer que nós temos tantos índios assim no Brasil. E, claro, eu sou daqueles que nós temos que cuidar dos nossos índios, sou daqueles que defendem a população indígena, temos que trabalhar para que eles possam conviver em sociedade, ser aculturados, enfim, e eles querem isso. Agora, isso tem que ser de forma muito republicana, muito clara, muito transparente, muito pedagógica. E isso, evidentemente, que não é o que acontece. Essas ONGs, a grande maioria delas, são na verdade, criadas com objetivos da biopirataria aqui na Amazônia e também para atingir a soberania nacional. E elas vêm para cá direcionadas por outros grandes interesses, principalmente econômicos. Aliás, sempre tem por trás disso o interesse econômico, que é o que move o planeta. E a gente tem que ficar atento. Olha, nós temos no Brasil, para você ter uma ideia, nós temos no Brasil 250 mil ONGs, 250 mil organizações não governamentais. Sabe quantas delas estão instaladas na Amazônia? 100 mil! Nós temos 100 mil organizações não governamentais instaladas na Amazônia e grande parte delas subsistindo graças a repasses do governo federal, graças a gordos repasses do governo federal. E que, na verdade, não é do governo federal, porque o governo federal não tem dinheiro. Esse dinheiro é nosso. Nós é que colocamos o nosso dinheiro lá nos cofres do governo federal, através desses impostos desonestos, escorchantes, para ficar sustentando o ONG, que na verdade tem como pano de fundo nenhuma nobreza nas suas intenções e nas suas ações. É preciso que o governo Bolsonaro vá fundo nisso, Polícia Federal vá fundo nisso, Ministério Público Federal vá fundo nisso. Nós não podemos continuar alimentando esse tipo de gente que vem aqui no Brasil, financiados pelos brasileiros, para roubarem as riquezas brasileiras, para garantirem ações contra a soberania nacional e financiados por nós, brasileiros. Isso é uma pouca vergonha que vinha acontecendo nesse país, lamentavelmente.
Bem, você já sabe, né? Para mim é um grande prazer ter você se inscrevendo aqui no meu canal, tá certo? Faça isso, né? Se você compartilhar esse post aqui, eu vou ficar mais feliz ainda. Dá uma curtida legal, né? Dá o seu legal aí, tá bom? Que também ajuda bastante, né? E a gente assim vai levando e vai conversando, vai trocando ideias com vocês. Ideias essas cada vez mais animadas e cada vez mais iluminadas, com as boas energias que vocês vão mandando aqui pra gente. Seja feliz hoje, amanhã e sempre.